Shalom, graças a Deus estamos aqui para o capítulo 30, capítulo 30 de Gênesis. Vamos continuar aqui com essa doçura, a presença maravilhosa do Senhor Jesus, porque está escrito em João capítulo 1, versículo 14, que Ele é a palavra. Maravilhoso Jesus, seja bem-vindo. Pois é, queridos, vamos aqui, capítulo 30 de Gênesis. Quando Raquel viu que não dava luz a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, do contrário, morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: Será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: Eis aqui Bila, minha serva. Tenha relações com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Em algumas versões tem escrito no joelho. Aqui está escrito ao meu colo. Porque naquela época se entendia que o pai estava aceitando o filho, acreditando que era o filho era dele, quando ele recebia aquela criança no joelho. E é a mesma coisa de dizer no colo, é a expressão que significa a mesma coisa. Então, joelho, tudo na Bíblia tem significado, e esse era o significado. Quando ela disse que a escrava teria o filho e seria no colo, ou seja, no joelho, é dizendo: eu aceito essa criança que minha serva vai ter como meu filho. E era assim que os pais faziam naquela época. Recebia a criança no joelho para estar confirmando que aceitava como filho. Até mesmo no caso de adoção, como seria o caso aqui de Raquel. A escrava estaria dando luz ao filho e ela estaria adotando. Tudo na Bíblia tem significado, tudo na vida tem significado, e não percamos o significado de cada palavra que está na Bíblia. Lembre-se que é a palavra do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Se temos que entender a palavra de alguém que está falando conosco, um ser humano, imagine Deus falando conosco e a gente passar batido, sem entender, sem se interessar por entender. Hoje nós sabemos que a facilidade de se entender, porque temos escola teológica dentro da nossa casa. O tempo que a gente perde no Zap, no Face, no Instagram, vamos para a escola teológica? Vamos, peça a mim a sugestão, qual você deve estar, que eu te ajudo, porque nós precisamos ter discipulado de excelência. Eu estou estudando também. Nós devemos estudar, fazer a obra do Senhor com eficiência, porque aquele que faz a obra para Deus de uma maneira relaxada, ele mesmo diz na sua palavra que é considerado maldito. Então vamos estudar com muito amor a palavra de Deus. E aí você sabe que nós sabemos que veio para a Raquel, mais esse filho, mas não, esse filho, porque ela entregou a sua escrava para ter o filho, com inveja de Lia, que já tinha tido outros, Lia já tinha tido filhos, não é? Nós vemos no finalzinho do capítulo 29, os filhos de Jacó com Lia. Lia era fecunda, Lia não era estéril. Se você lembra, no capítulo 29, nós vimos que Lia teve filhos e Raquel ficou com inveja porque Lia já tinha tido filhos, não é? Ela ficou grávida e deu luz a um filho e disse: Agora, desta vez, meu marido se unirá a mim, porque lhe dei luz a 3 filhos. Então, isso eu estou falando do capítulo 29, no finzinho, do versículo 31 ao versículo 35, você vê os filhos que Lia teve, e por conta disso, aqui no capítulo 30, Raquel está desesperada. Entregou a sua escrava para que tivesse filho também, porque estava invejando a Lia, que gerava filhos, e Lia era fértil.
Então vamos continuar, capítulo 30 é o capítulo de hoje. Então vemos que outra vez, aqui no versículo 7, outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu o nome de Naphtali. Ao segundo filho, que foi gerado pela sua escrava, ela deu o nome de Naphtali. Bem, aqui é uma luta, né, de duas irmãs, para você ver que Deus não chama ninguém perfeito. Essa Raquel fazia parte da parentela de Abraão, bem da descendência de Abraão. E essa Lia também. Agora imagine uma situação dessa: família escolhida, um povo escolhido de Deus, e você tem dúvida que hoje é a mesma coisa? Você é uma filha de Deus, Jesus Cristo. Deus escolheu você, entregou você para Jesus. Jesus está cuidando de você, te salvou, te libertou. E no dia a dia, o que acontece dentro da sua casa e dentro da minha? Problemas semelhantes a esse. Problemas semelhantes a esses. E por que eu posso dizer que sou salva, mesmo com problemas como esse? Porque o sangue de Jesus Cristo, precioso sangue, é visto por nosso Deus, e quando ele olha esse sangue que foi derramado e que nós aceitamos a esse Jesus, o seu filho, ele nos purifica, nos santifica, mesmo diante de tantas fraquezas. O caso é esse, é você ser escolhida. Se foi escolhida, não se preocupe, porque Deus vai trabalhar de tal maneira na sua vida que quando chegar aquele grande dia que Jesus Cristo descer com poder e glória para buscar a sua igreja, como está escrito em Atos 1:11, você estará indo não porque você merece, mas porque Jesus pagou o preço e você entendeu o sacrifício que ele fez, você aceitou o sacrifício que ele fez, por isso você é uma escolhida e por isso você vai estar com ele. Ninguém é salvo porque merece. A nossa salvação é pela graça, pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então você está vendo, eu estou fazendo analogia da situação aqui da Raquel, num estado desse, mas era uma escolhida. A Lia, num estado desse, mas era uma escolhida. Duas irmãs brigando. E o Jacó, no engano, né? Juntamente com o Labão, e tá tudo aqui muito feio, mas Deus não vai deixar de trabalhar na vida deles até que eles cheguem à perfeição. A mesma coisa é conosco, na segunda aliança, na aliança com Jesus. Ele não deixa de fazer aliança com a gente, uma aliança fiel, e mesmo que a gente esteja como essa turminha aqui de Abraão, quebrando a aliança, o Senhor renova a aliança, porque a aliança dele não desfaz. Nós é que erramos, que falhamos na nossa aliança, mas ele não falha, ele mantém tudo o que é necessário fazer para que naquele grande dia nós estejamos com ele, naquela cidade onde não precisa de sol, porque ele é a luz. Estou fazendo analogia do capítulo 30 dessa situação, dessas meninas, dessas filhas de Labão, que eram primas de Jacó. Isso você sabe que então estava tudo dentro da parentela de Abraão, era um povo escolhido e os problemas estão rolando aqui. E isso também me dá o direito a lembrar você que essa é a visão que nós recebemos da palavra de Deus através dos apóstolos Renê e Ana Marita Terranova, de que o povo de Deus formado através de Abraão, que são os israelitas, que esta nação deve ser amada, deve ser visitada, deve ter oração para que ela viva em paz, porque foi nessa nação que nós fomos enxertados. É isso que eu quero que todos nós estejamos entendendo nesse discipulado, que Renê e Ana Marita Terranova trouxeram para nós uma visão bíblica, não tem nada de heresia, é bíblico. Como é que você foi enxertado na nação israelita e você fica indiferente? Passam dias e anos você sentadinha nessa cadeirinha do templo, sem lembrar de onde você veio? Você veio de Jesus, mas Jesus era um israelita. Passou 33 anos aqui na terra para dar vida por nós, dentro dessa nação que foi gerada
com todo o amor incondicional de Deus, não mereciam, mas Deus, com o seu amor incondicional, manteve Israel como um lugar santo, onde o seu filho iria nascer, e como eu, como igreja que fui enxertado nela, nasci dela, nós nascemos dela. A igreja nasceu ali, com 12 apóstolos de Jesus, e nós fomos adicionados a essa equipe de 12 apóstolos que formou a igreja, e hoje nós somos igreja também, porque o Senhor Jesus Cristo veio para os israelitas, mas todos que receberam a Jesus, no caso nós, que somos de outras nações, que somos gentis, também que recebemos a Jesus, estamos enquadrados, estamos ali juntinho com Israel. É bom não perder de vista isso, é bom saber que a doutrina que foi entregue para nós através do apóstolo René não é nenhuma heresia, é algo bíblico e que nós vamos seguir firmes nessa aliança com ele e estaremos naquele grande dia juntos com ele, chegando naquela cidade onde não precisa do sol, porque Jesus é a luz. Então, você não pode, de maneira nenhuma, ficar alheio ao que está acontecendo no ministério. Você é um discípulo novo no ministério, você é uma discipuladora nova, você não pode ficar alheia de como nós começamos. Há 20 anos atrás, nós começamos assim, entendendo que devíamos orar por Israel, amar Israel e conhecer Israel. Como é que você vai amar o que você não conhece? Por isso, eu comecei estudando a Pentateuco, para nós irmos acompanhando toda a trajetória de Deus com Israel e saber que você não pode ficar de fora. Temos que estar dentro dessa obra maravilhosa do amor a Jesus Cristo, acima de tudo, é claro, mas não esquecer que ele também mandou que nós amássemos a Israel e o que ele ama deve estar na nossa mente, no nosso coração. Tudo que Deus ama e que Deus quer fazer é para estarmos juntos com ele. É o capítulo 30, e aí você vê que vai continuando, é, ela tendo filhos, né, como agora tendo filhos através da escrava. Aí, quando chega no versículo 9 desse capítulo 30, quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Veja que guerra, hein? Dessas escolhidas de Deus. A Lia dava filhos, aqui no capítulo 29, vocês viram isso? Vocês leem no finalzinho do capítulo 29, Lia tendo filhos, fértil, daqui a pouco a outra começa a invejar, começa a dar a serva para gerar filhos para ela, aí daqui a pouco Lia sente que está demorando de engravidar novamente, no versículo 9 do capítulo 30, aí agora Lia tomou a sua serva também, Zilpa, e deu a Jacó por mulher, Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó também um filho, e Lia chamou disse, afortunada, e, disse que era afortunada, e deu o filho o nome de Gade. Aí continua a guerra. Agora ela também com uma serva gerando filhos para ela. Como eu já disse, o caso delas era gerar os filhos, a serva gerava o filho, e o filho era nascido ali no joelho da de cada uma delas, né, na casa que ele lia, para poder, como era entendido naquela época, nascendo assim, no joelho dela, seria dizendo: eu estou aceitando, estou recebendo essa criança como meu filho. Imagine que situação. E aí continua esse processo, e aí nasce o filho para Lia, também da sua serva, e aí ela fica toda feliz, e daqui a pouco ela dá novamente a serva, aí já vem outro filho, chamado Azer, o primeiro foi o Naphtali, vindo da escrava, claro, né? Foi Gade, agora vem Azer, e aí você prossegue nesse capítulo aqui, 30, vai até o finalzinho, só nessa guerra, nessa luta. Ela dando a escrava para ir, para ter filho, e Lia fazendo isso porque já estava pensando que não estava mais fértil, porque tinha demorado de dar luz, não teve paciência de esperar o tempo de Deus, e lá se vai, essa agonia toda. É brincadeira uma coisa dessa? Quando você chega no finalzinho do capítulo 30, meu Deus, vamos chegar no finalzinho. Eu espero que vocês leiam tudo, mas eu tenho que chegar no finalzinho pelo fato do tempo aqui do vídeo não pode ser muito longo. Então, vamos vendo aqui.
Vamos ver a partir do versículo, no finalzinho. Versículo: Jacó e Labão fazem um acordo. Vamos ver aqui. Depois que Raquel deu luz a José, Jacó, Jacó disse a Labão, é versículo 25 do capítulo 30. Eu já deixei tudo isso aqui para vocês lerem. Estou agora já no 25, para finalizar. Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Agora Jacó, falando para Labão, que enganou a ele também era enganador, os dois enganadores, era a labunada toda, tudo no engano. E agora, tudo no engano e tudo escolhido por Deus, para Deus aperfeiçoar, porque Ele aperfeiçoou o seu poder nas nossas fraquezas. Deus não escolheu nenhum forte. Se você é forte, antes de conhecer a Deus, então você está enganado, porque Ele pega o fraco para fazer forte. Ele pega o imperfeito, o improvável, para dar vitória, para envergonhar aquele que está pensando que faz alguma coisa de si mesmo. Tudo que nós somos é em Deus. Ele pegou a mim, pegou a você, que não somos nada, para fazer o tudo. Então, está aqui essa labunada, Labão que enganou Jacó, Jacó que enganou Labão, e agora Jacó está cansado dessa labunada toda, desses enganos todos, e pede para vir embora, para a terra dele. Pense que ele veio à terra de Canaã, porque ele veio somente para pegar a esposa no meio da parentela, que Deus não queria que casasse com mulheres cananeias, mas a terra prometida foi Canaã, então ele tinha que voltar, como foi dito desde quando ele saiu da casa dos seus pais. E agora chegou a hora que ele já está cheio de filhos, as mulheres brigando, tudo parindo, uma de um lado do outro, tudo disputando ele, tudo isso é uma disputa, porque a que tivesse mais filhos era se achava a tal, porque o mais importante de uma mulher naquela época era ter muitos filhos, e o homem se sentia orgulhoso. Só que Jacó não estava nessa, ele amava Raquel, sem filho mesmo, o amor dele era com Raquel, mas a outra lutava para ter também um pouquinho do carinho. Cada vez que ela tinha um filho, significava que estava recebendo um pouquinho de carinho, porque aí ele se virava para aquela mulher que tinha tido filho, ia dar um tempinho para ela também. Esse é o tempo deles, na costume deles, que o homem dava valor à mulher através do filho, do tanto de filho que tinha. Se bem que Jacó não estava nessa, o negócio dele era com Raquel, a amada dele, a paixão à primeira vista, amor à primeira vista, só Deus nesse negócio mesmo. O resultado aqui é que agora Jacó quer ir embora. E aí, cadê Labão que não quer deixar? Então começa agora a confusão de Labão e Jacó, porque Jacó era enganador, viu que Labão era enganador, viu que Jacó trabalhava com muito amor, era honesto e não queria deixar de maneira nenhuma que Jacó fosse embora. E nem que levasse as suas filhas, nem seus netos, aquela coisa toda, né? Na verdade, não era só por causa das filhas, nem por causa dos netos, mas o interesse, a ganância. Jacó era honesto, trabalhava, não dava nenhum prejuízo para ele queria continuar enriquecendo por conta de Jacó. Aí vocês vão ler aqui a partir do versículo 25, já essa fase de Jacó e Labão negociando, porque Jacó queria ir embora, ele não queria deixar, e aí a indenização, como é que vai ser, indeniza ou não indeniza, aquela agonia toda, e na verdade Jacó decidiu assim, que eles iam deixar Deus resolver essa questão. Ele ia ficar com todas as ovelhas que fossem listadas, então, durante aquele período que ele ainda estava ali, a indenização dele seria isso, as ovelhas que nascessem listradas. E aí, Jacó, sempre procurando um enganozinho, né? Aí vai e pega as varas, coloca, bota as varas para ficar listadas, e essas varas ficam na frente das ovelhas quando elas iam dar cria. Quando ia nascer a ovelhinha, ele botava a vara em frente da ovelha para poder. Eles acreditavam que isso é uma superstição, né? Ele acreditava que vendo uma vara listada, que a ovelha não seria listada. E o interesse de Jacó que saísse listada, porque o trato dele foi que todas as ovelhas que nascessem listadas seria a indenização dele. Ele saía dali da casa de Labão com todas essas ovelhas.
E o que ele fez foi esse processo de superstição, mas como eu já disse, os escolhidos de Deus, Deus realmente toma a frente, batalha por ele, é uma coisa séria. Não foi por causa das varas que ele que rendeu, teve tantas ovelhas listadas, foi porque Deus é justo e Jacó precisava de ser indenizado e Deus fez com que as ovelhas nascessem tudo listadas para que ele saísse dali rico, porque ele merecia, ele tinha trabalhado. Então, por isso, né? Às vezes você, como crente, inventa suas superstições, suas coisas, e Deus, na sua misericórdia, permite você receber aquela bênção porque ele quer te abençoar mesmo. Mas analise as coisas que você está fazendo, veja que nível de superstição você já chegou, em estar acreditando que botou a vassoura atrás da porta, que fez isso, fez aquilo. Esqueça esse negócio, porque com certeza não é de Deus. Mas a misericórdia de Deus tem te alcançado até o dia de hoje, que você bota a vassoura atrás da porta, dizendo que é para poder a visita ir embora, e acontece que a visita vai embora porque Deus quer seu tempo, e a visita está demorando demais, Deus permite que a visita vá embora por isso. Mas não fique inventando suas superstições, porque o Senhor Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele precisa de ter de você a confiança no que Ele faz e desfaz. Quando você quiser que uma visita saia de sua casa, você pensa, Senhor, tu sabes que eu estou ocupada e a visita está demorando muito. Você vai orando, que Deus vai ouvindo e vai fazendo isso. Porque você sabe que hoje em dia nós não podemos ter visita demorada. Principalmente um filho de Deus com tantas atividades para fazer. É, atividade, desculpa aí. Atividades, é claro, que vai fazer o reino de Deus crescer. Então tem que ser tudo moderado. A visita não pode demorar muito. Não é isso? Porque você tem no dia a dia muitas coisas para estar fazendo o reino crescer. Uma visita para alguém que está doente, a família toda vai ver o seu cuidado com aquele doente e vai começar a sentir o amor de Deus na sua vida e aceitar Jesus Cristo e também estar sendo a serva de Deus, congregando com você. Então, você tem um plano de ir lá naquele bairro marginalizado, levar comida, levar um sopão, levar roupas para aquelas pessoas, para a pessoa sentir o amor de Deus no seu coração e começar a querer Jesus Cristo, e você já está congregando com essas pessoas. Então, nós temos um dia muito preenchido de coisas para o Senhor Jesus. Temos que entrar no lugar secreto, isso já começa na madrugada, passar aquele tempo com Deus, pelo menos uma hora de oração, de leitura da palavra, tudo isso é a vida do cristão. Ele tem que estar aquele momento com seus filhos, se tem filhos, para ensinar a palavra, sentar com seus filhos, fazer o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, inculcar a palavra. Então, é muita coisa na vida do filho de Deus. Tem que estar o tempo todo fazendo coisas para conectar-se com o Senhor o tempo todo, estar conectado e levar outras pessoas a estarem conectadas, porque se eu vivo o amor de Deus conectada com Ele, eu vou atrair vidas, porque eu sou luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então, eu estou falando ainda da superstição, porque Jacó, para poder as ovelhas nascerem listradas, ele achou de usar dessa superstição, que muitos criam que se colocasse aquela imagem diante de um bezerro, de uma ovelha que ia ter o bezerrinho, ou de qualquer outro animal, só bastava botar aquela figura ali em frente que saía aquele animalzinho do jeito que a figura dizia. Se fosse a figura toda preta, ia sair a ovelhinha toda preta. Se fosse listada, ia sair listada. No caso de Jacó, era para sair listada, porque foi assim que ele fez o trato com Labão, que todas as ovelhas que nascessem listadas seriam deles. Então, tinha que ser muitas ovelhas listadas para poder pagar, indenizar o tempo que Jacó ficou trabalhando praticamente com toda honestidade e sem nenhuma recompensa da parte de Labão. Agora era a hora dele ser indenizado. Aí eu estou colocando como analogia também a situação de muitos crentes que hoje ainda acreditam que se botar a vassoura atrás da porta, a visita vai sair rápido. E eu acredito que estão fazendo isso porque estão cheios de atividade para fazer o reino crescer. Mas não faça essa superstição, não, porque o seu Deus sabe o que você tem para fazer durante o dia com Ele. Uma das coisas é atender aquela visita com muito amor, trazer a palavra de Deus para ela, se já é crente, se já é uma pessoa crente, para você ser edificada junto com ela, e se não for crente, para evangelizar. Então, Deus sabe que é necessária aquela visita e sabe o tempo que ela deve durar.
Está que ele não vai deixar tomar o tempo das outras atividades que você tem para fazer o reino de Deus crescer, não. Aí a visão vai sair na hora certa, não precisa você se preocupar em estar atrás das mentiras que esse mundo traz, das superstições que esse mundo traz, pensando que Deus vai querer que você viva desse jeito. Deus quer que você viva pela fé, confiar que Ele pode todas as coisas e tem o seu tempo todo contado, os seus dias estão contados, nossos dias estão contados, está tudo escrito lá no livro da vida. Então, não precisa fazer as coisas. É o mesmo caso de Jacó, não precisava ele botar aquela varinha de listada em frente das ovelhas. Deus sabia que ele tinha trabalhado e que tinha sido honesto e que merecia ser indenizado. Então, estamos aqui com um pequeno comentário do capítulo 30 de Gênesis. E aí você vê no finalzinho que Jacó enriquece, porque Deus quis fazer isso, não foi por causa das varinhas listadas, mas Deus quis fazer. Deus sempre faz justiça e sabia que Jacó precisava de ter saído ali da casa de Labão rico, e assim aconteceu. Aí você lê cuidadosamente, meu querido discipulador, todo o texto, comenta, né, do que eu estou falando e do que Deus te revelar mais dentro do capítulo, e seja abençoadíssimo mais um discipulado onde o nome do Senhor será exaltado e glorificado, e continue firme. Se tiver algum discípulo que ainda está esquecido de que deve fazer o comentário no YouTube e colocar o nomezinho do discipulador, lembre isso, porque onde não há obediência, não pode haver bênção da parte de Deus. O homem perdeu a maior bênção de viver eternamente lá no paraíso porque desobedeceu. Então, aconselho os seus discípulos a obedecer, a colocar o comentário, somente dizer qual o capítulo que foi estudado naquela semana e colocar entre parênteses o nome do discipulador. Fazendo isso, queridos, nós teremos os melhores anos do ministério, onde a obediência, a bênção de Deus, a prosperidade. Oh, meu Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor vai fazer coisas tremendas nesse ministério, porque nós vamos chegar nessa dimensão de estarmos todos fazendo todos os detalhes que estão sendo apresentado, tudo conforme está sendo ensinado, como está sendo orientado, vai ser feito e nós veremos esse ministério glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o que está na frente dessa obra é o Senhor Jesus, ele é a palavra e nós estamos realmente vivendo essa palavra e seremos abençoadíssimos a ponto de todos verem, todos vão saber, em tudo quanto é lugar, que esse ministério está próspero, porque o reformador dos reformadores, Jesus Cristo, vai adiante dele. Todos os dias sendo amado, quando a Bíblia abre, é aberta. E nós estamos ouvindo, aprendendo a palavra, estamos amando a Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Terminamos o capítulo 30 de Gênesis e vamos agora aguardar o próximo passo, que será o capítulo 31, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém.